Bonjour! Na nossa quinta basiquinha de hoje, nós vamos falar então do cruzamento de Júpiter, o grande benéfico, agora mergulhado no signo de Virgem. Virgem, como a gente sabe, é um signo o quê? Vamos pensar lá no fundamento, né? É sempre importante. É um signo de terra, ele é mutável, então, embora seja a terra que tem essa questão mais coesa, é um signo mutável, ele tem um movimento, tem uma adaptabilidade, né? Mas ele vai dentro de um processo, certo? Então, é um signo de terra, é um signo cardinal, é um signo fértil, né? Nós temos agora Júpiter mergulhado em Virgem, então, trabalhando, né, os seus objetivos ali, a sua natureza, através da ótica virginiana. Júpiter em Virgem, ele está oposto então ao signo que ele comanda, que é Peixes. Então, a gente fala que ele não está tão confortável. Analisar dignidades e debilidades não quer dizer, ai, Júpiter em Virgem, então, meu Deus, a pessoa não tem sorte, como eu já vi. Não é isso, gente. É para a gente entender o peso e as medidas, principalmente quando você está fazendo uma análise preditiva, da possibilidade daquilo em relação a um espaço de tempo, certo? Então, se nós temos um signo aqui que tende a ser analítico, prático, né? Pragmático, objetivo. Eu vejo Virgem assim como um signo da utilidade, sabe? O que é útil, o que não é. Né? É claro que, dependendo da posição de Mercúrio, porque Mercúrio é o cara que comanda esse Júpiter em Virgem, porque ele comanda tudo que está em Virgem, ele é o comando do signo de Virgem, né? Então, a área que você tem Virgem no seu mapa, você tem que entender a sua posição de Mercúrio para compreender ela. Senão você está vendo ela de uma maneira fatiada, né? Você está vendo só uma etapa de equação ali. Então, nós temos Júpiter em Virgem, né? Então, mergulhado nessa parte analítica, prática, objetiva, mas, digamos, com o Mercúrio em Áries, certo? Opa! Entende que eu tenho Terra, mas agora eu já tenho uma conexão com um signo cardinal que é fogo. Então, essa pessoa, por exemplo, pode ter uma capacidade analítica, mas ela pode ter uma rapidez maior. Então, lembra que eu falei do signo de terra é mutável, ele tem adaptabilidade, mas ele é terra? Bom, agora eu já tenho uma conexão que leva para fogo. Então, a pessoa ela pode ser rápida, né, no raciocínio, pode ter uma capacidade de superanalisar pequenas coisas, né? O que é legal, mas lembra que a gente vive na dualidade, tem sempre uma parte oposta ali à outra, né? O grande foco da gente seria buscar, né, o caminho da neutralidade, do caminho do meio. Mas, enfim, né, somos humanos. Então, eu posso ter, por exemplo, uma habilidade racional interessante aqui, mas eu também posso, lembra, pender por exagero, afinal, nós estamos falando de um Júpiter na debilidade. Então, eu penso, mas eu superanaliso numa rapidez e eu posso me precipitar no julgamento, por exemplo, né? Lembrando que, se eu estou falando de Júpiter em Virgem, Mercúrio em Áries, a posição de Marte também faz parte dessa equação. Eu posso ter, então, o Júpiter em Virgem com um Mercúrio em Touro. Aí nós já temos um belo de um trígono de terra. Aqui sim, a gente pode ter um pensamento, um raciocínio bem prático, pragmático, né? É útil ou não é? Qual é o esforço que eu tenho que fazer para realmente estruturar as coisas? Dependendo aqui da posição de Vênus, né? Tem esse lado prático e pragmático que é interessante, aquela pessoa que vai lá e ela dá forma às coisas, né? Ela tem, por exemplo, ideias, digamos, vou pegar um conceito aqui mercuriano, mas ela quer entender como que eu coloco isso aqui em prática, que tipo de trabalho eu tenho que fazer para moldar isso aqui na minha realidade, certo? Claro que eu posso ter uma tendência a pensar demais e acabar estagnando, né? Ai, nossa, aqui vai demorar muito tempo, muito trabalho, será que vale a pena? Né? Eu posso, às vezes, dar tanto valor a esse processo que eu acabo me perdendo um pouquinho no tempo, né? Mas tende a ser interessante, claro, é um trígono, né? As coisas tendem a fluir. Júpiter em Virgem, agora com esse Mercúrio lá em Gêmeos. Então, aqui nós temos uma quadratura. Quadraturas são aspectos tensos aqui, porém em signos mutáveis, né? Então, nós temos essa mutabilidade, esse movimento, tá? Mas lembra aqui que esse Mercúrio tá numa dignidade, ele tá com ênfase, porém Júpiter tá na debilidade, né? Então, aqui a gente tem, às vezes, um pensamento muito rápido, né? E sabe aquela super capacidade de analisar as coisas, mas aqui num fluxo de ar, né? Então, a ar ele tem um movimento muito mais rápido que terra. Tá? Pode ser uma pessoa muito antenada. E se tiver, claro, em bom aspecto no mapa, de repente tem outros pontos em áreas bacanas, por exemplo, digamos que a gente tem em áreas de trabalho. Uma quadratura, ela representa aqui um movimento. Às vezes, aquela pessoa que ou ela cutuca ou ela é cutucada também, e gera essa fricção, né, para a ação ali.
Então, a gente tem dos dois lados. Pode ser uma pessoa muito antenada, está sempre sabendo das coisas nos mínimos detalhes, né? Mas ela também pode se perder nesse excesso de mínimos detalhes, porque tem a versatilidade geminiana. Nós temos um Júpiter em Virgem depois, aí com o Mercúrio em Câncer. Câncer, aí nós já temos um signo cardinal, a água, né? Nós temos Virgem e Câncer como signos mais introspectivos e femininos, tá bom? Então, aqui, por exemplo, principalmente, vamos pegar aqui essa dinâmica de Júpiter como sendo padrão de crenças, né? De valores éticos, por exemplo, ou até crenças no geral, né? Não só crença religiosa, mas o que eu realmente acredito ser verdade na minha vida, né? A nossa mente, ela é muito baseada nos parâmetros que a gente tem do que é verdade ou não dentro do nosso critério. Eu sempre brinco. A gente tem um fato, ups, quebrei este computador, né? Deus o livre, deixa eu até limpar. Mas qual é a minha percepção desse fato, né? Posso dizer, nossa, foi sem querer. Ou eu posso dizer, nossa, alguém veio aqui, fez tal coisa e foi de propósito, né? É a minha percepção sobre a coisa, tá? Então, nós temos esse Júpiter agora conectado com o signo que é lunar, que envolve também a questão do humor, das emoções, né? Aqui, dependendo de como a pessoa interpreta algo, ela pode ter essa sensibilidade no âmbito mais emocional. Claro, essa lua, ela pode estar dando um belo suporte num signo, de repente, sei lá, peixes, né? Pode ser uma pessoa muito sensível, pode ser uma pessoa com uma grande capacidade na sensibilidade criativa também, né? No excesso, às vezes, de novo, pode ser aquela pessoa que ela sente demais, e às vezes ela sempre se coloca naquela sensação assim, de hipersensibilidade, né? Tem uma certa dificuldade de lidar com as coisas mais práticas ali, né? Assim, é o que é e não como eu me sinto em relação às coisas, né? Pode mudar, às vezes, dependendo da posição da Lua, né? Muito rápido em relação a como se sente em relação a uma situação, de acordo com o que ela interpreta, né? Depois eu tenho um Júpiter em Virgem, então um Mercúrio lá em Leão. Meu Mercúrio. Bom, Leão já é um signo ligado ao Sol, né? Então ele está ligado muito à questão da própria identidade. Quer ver? Já que é um Júpiter numa debilidade, né? E o Mercúrio ligado a um signo que está muito ligado ao que a própria pessoa, de repente, pensa, né? Pode ser uma pessoa, claro, que tem um certo carisma na questão, né, da comunicação, mas depende da posição solar. Outro ponto é, às vezes, eu sou tão crítico, ou tão super analítico, e eu olho as coisas só pela minha perspectiva, né? E às vezes eu o quê? Eu faço um pré-julgamento das situações de acordo com o que eu me identifico ou não, ou com o que eu acredito ou não, né? Ao mesmo tempo, se tiver um belo de um aspecto aqui com o Sol, né? A gente pode ter uma pessoa que ela, quando tem um interesse, né? Algo que motiva ela a buscar algum tipo de informação, ela vai nos pormenores, né? E às vezes, se ela se identifica com aquilo, nossa, aí realmente ela quer aprofundar nos mínimos detalhes. A gente só tem que a gente sempre tem que se cuidar para se perder um pouco, não se perder um pouquinho nos mínimos detalhes, né? Bom, depois nós temos o Júpiter em Virgem, aí com o Mercúrio em Virgem também, isso é uma conjunção. Aí nós temos os dois juntinhos conectados no mesmo signo, tá? Então, é um Júpiter, uma debilidade, porém o Mercúrio, que é o comando dele, que é a quem ele deve obediência, tá em dupla dignidade, porque ele tá digno, né? Ou seja, domiciliado e exaltado, tá? Então ele tem uma posição de força. Dá muita ênfase para essa área do mapa. Digamos que uma pessoa tenha isso na área da carreira, né? Pode ser uma pessoa com grande potencial analítico, às vezes que se dá muito bem em alguma área técnica, né? Pode ser um excelente escritor, porque tem a gente pensa sempre na escrita como uma questão artística, né? Bela, só que o ato da escrita, ele é maçante, né? É todo dia você sentar e fazer aquela coisa, mesmo estando inspirado ou não, né? Aqui é mais ou menos isso. É uma pessoa que, claro, dependendo das outras posições do mapa, se tiver, por exemplo, imagina um trígono com Marte em Capricórnio aqui. A pessoa tem uma resiliência, se ela acredita naquilo, nossa, ninguém segura. Ela vai passo a passo, é aquela velha história, vai sentar todo santo dia, vai fazer o que precisa ser feito e vai conquistar muita coisa por causa disso, tá? Pode, às vezes, claro, como a gente tem Júpiter numa debilidade, a gente sempre tem que cuidar com a outra parte, que é, às vezes, a gente ficar batendo na mesma tecla por muito tempo, né? Depois nós temos um Júpiter em Virgem e com um Mercúrio lá em Libra, né? Aí nós já temos um signo que ele tende a ser mais relacional, ele é um signo de ar ligado a Vênus, tá? Então nós temos aqui, claro, essa questão muito, por exemplo, os valores, de repente, a questão ética, né? Aqui depende muito de como é a troca. Às vezes é uma pessoa, por exemplo, que
gosta de expressar junto com, né, com a questão social aí, as coisas que ela acredita. Por exemplo, se ela analisa algo e ela tem esses insights, dificilmente ela vai querer guardar para ela, né? Porque aqui a gente tem essa questão assim, meio que relacional do signo de Libra, tá? O signo de Libra é um signo cardinal, né? Então pode ser uma pessoa que tem esse impulso, né? Na questão de colocar o que acredita. Depois, claro, de avaliar muito, né, uma questãozinha específica, por exemplo. Claro que vai depender de onde está a posição de Vênus, que rege o signo de Libra, aonde ele está, este Mercúrio. Lembra que a equação é sempre um rosário, né? Depois nós temos, então, Júpiter em Virgem com Mercúrio em Escorpião. E nós temos um Júpiter no signo que é de terra, e nós temos Mercúrio mergulhado no signo de Escorpião, que é super introspectivo, fixo, né? Então, assim, às vezes aqui, dependendo da posição de Marte, tá? Pode ser uma pessoa muito introspectiva. Ela fica ali com o que ela acredita, com os botõezinhos dela, né? E pode ter uma dificuldade, às vezes, de expressar. Ao mesmo tempo, se, digamos que isso aqui esteja em áreas de relacionamento, né? Se a pessoa, de repente, bate o santo, eu brinco com alguém, né? E conecta, nossa, a gente acredita nas mesmas coisas, a gente tem o mesmo olhar, a gente analisa de uma mesma forma. Aí também gera uma conexão muito interna. Sabe aquelas. Às vezes a gente tem isso, né, na vida. A gente tem algum tipo de relação, que eu brinco quando bate santo, né? Que a gente se conecta tanto que às vezes a pessoa não precisa falar nada, né? A pessoa está de um lado da sala, a outra está do outro lado, só pelo olhar, assim, você olha, você já faz uma expressão, a pessoa já sabe o que é, né? Então, se tiver uma conexão aqui, ela pode ser muito intensa, porque ela é muito. Ela é muito interna, né? Mas é claro, aqui às vezes eu tenho algo muito interno que eu super analiso. Por exemplo, vamos pegar aqui o fator crianças, né? Às vezes eu tenho uma dificuldade, porque as minhas crenças elas estão tão internalizadas ali, que é difícil eu movimentar, eu mudar. Não é qualquer argumento que faz eu compreender, né? Também porque eu posso ter aquela questão da segurança, né? Principalmente emocional. Se sai alguma coisa fora do contexto, às vezes eu não me sinto tão seguro e eu acabo o quê? Me escondendo um pouquinho, né? De novo, vai depender de onde está no mapa, porque isso aqui pode estar numa área mais exposta, né? E não estando nas áreas ocultas, tá? Como eu sempre falo, cada mapa é um mapa, cada mapa é uma história. Estou falando aqui de uma maneira geral, só para a gente ir exercitando o raciocínio. Depois nós temos, então, Júpiter em Virgem com Mercúrio em Sagitário. Sagitário já é debilidade, né, desse Mercúrio. Então, perceba, eu tenho um Júpiter numa debilidade e o Mercúrio numa debilidade. Oh, meu Deus, a pessoa não vai conseguir se comunicar, né? Uma vez eu li, a pessoa é toda atrapalhada na hora de se comunicar. Não necessariamente, tá? De novo, depende muito, porque Mercúrio representa a comunicação, mas ele representa muitas outras coisas. Ele representa, por exemplo, tudo que é a área de Virgem, mas também a área de Gêmeos, né? Aqui pode ser, às vezes, até o excesso, né, da fala. Às vezes aquela pessoa que dá a riqueza de detalhes. Ai, mas isso pode não ser bom. A gente tem uma mania de colocar o que é bom e o que é ruim, né? Mas aí pela nossa ótica e perspectiva de julgamento da gente, né? Então depende, né? Por exemplo, pode ser uma pessoa que está sempre buscando uma riqueza de informação. E ela pode sim ter essa habilidade de explorar essa questão de uma maneira mais ampla, tá? Ela pode sim ser aquela pessoa que analisa, né? Ou ela tem um julgamento sobre um determinado assunto, mas ela não guarda para ela. Ela vai, né? E ela, assim, compartilha, tá? Embora aqui a gente tenha uma quadratura, tá? Então a gente tem uma quadratura de fogo com uma quadratura de terra, tá? Às vezes a pessoa pode ficar também naquela, sabe, naquele momento de titubear, né? Então, o que eu analiso, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu devo ou não falar, como eu me posiciono, né? Depois eu tenho Júpiter em Virgem, aí com um Mercúrio em Capricórnio. Eu já falei várias vezes aqui, né? Eu acho muito interessante as pessoas com Mercúrio em Capricórnio, Touro, né? Sempre, assim, tem vários exemplos, assim, eu acho que isso depende de cada mapa, né? Mas eu sempre percebo uma certa consistência na comunicação, na informação, na maneira como interpreta e como coloca, né, às vezes a informação. Bom, aqui nós temos um trígono de terra, então temos a questão super pragmática, prática, né? Às vezes a pessoa ela pode ter uma habilidade mais de administração, né, das situações e da informação, e se esse Saturno estiver bem posicionado, que comanda ali, pode ter esse olhar mais de realmente resolver as coisas no longo prazo, ter uma certa permanência nesse sentido. Dificilmente essa pessoa vai começar as coisas e ir deixando
pelo caminho. O que pode acontecer às vezes é ela demorar um pouco mais porque ela superanalisa um ponto, né? Ou ela pode ter resultados interessantes, dependendo do mapa, como, por exemplo, análise de metas, métricas, objetivos, né? Ela pode ser essa pessoa que ela consegue fazer um cruzamento lá na frente, às vezes de um pontinho que está acontecendo agora. De novo, depende muito da questão do mapa. Mas também aquela questão de terra, de consolidar as coisas, de concretizar, né? Às vezes, se eu tenho, por exemplo, um ideal, eu acredito em algo, eu tenho uma ideia, eu quero ver qual é o processo para dar forma a isso e fazer essa mensuração para ver se realmente eu cheguei no ponto, né? Depois eu tenho Júpiter em Virgem com o Mercúrio em Aquário. Bom, aí nós temos já mergulhado no signo de ar, Mercúrio em Aquário está bem posicionado, na triplicidade de ar. Pode ser, claro, essa pessoa que tem uma habilidade, né, às vezes, de fazer análises complexas e minuciosas, mas dentro de um sistema. Por exemplo, essa pessoa pode ser excelente, por exemplo, com linguagens técnicas, né? Não sei, de repente, como é que fala? Os desenvolvedores, né? Pessoas que trabalham com linguagem mais específica, assim, dentro de, por exemplo, computadores, ou dentro de um sistema. Eu sei que tem vários sistemas, por exemplo, né? Ferramentas de gestão, de análise de dados, né? Essa pessoa ela pode ser boa nisso, né? Claro, vai depender da posição de Saturno, de outros pontinhos, né? Bom, nós temos depois um Júpiter em Virgem e aí com o Mercúrio lá em Peixes. Aí nós temos uma debilidade com outra debilidade, mas é diferente. Mercúrio em Peixes é diferente de Mercúrio em Sagitário, tá? Mercúrio em Peixes, ele tem essa hipersensibilidade, ele pode ser, como a gente brinca, né? Às vezes é mais avoado, entre aspas, mas como que eu percebo aqui? É porque a mente, né, o raciocínio, ele tem uma sensibilidade, ele cria cenários, né? E aqui a pessoa, como tem um Júpiter em Virgem, ela pode ter uma riqueza de cenários criados na mente, né? Então, eu brinco, são pessoas, às vezes, que se você fala assim, sei lá, nossa, acabei de acender uma vela de baunilha, ela vai conseguir imaginar a vela, a riqueza de detalhes da vela, o cheiro ela vai sentir, sabe? Por quê? Porque ela tem essa riqueza na mente, né? Pode ser pessoas, por exemplo, na questão de escrita, né? Ela pode ir para uma literatura mais fantástica, assim, ela pode ter essa habilidade, né? Bom, nós temos aqui também uma certa sensibilidade, uma criatividade, mas lembra que no excesso, às vezes a pessoa, dependendo de como tá, né? Ela super analisa algo e ela se pode, sabe aquela pessoa que tá sempre, nossa, por que isso aconteceu comigo, né? Porque ela fica ali repensando, revivendo aquela situação, tá? Depende de onde tá. Se pegar a casa 12, né? Às vezes é aquele momento que a gente, nossa, coloca a cabeça no travesseiro e fica lá. Porque lá em 1995, de repente, quando o fulano falou tal coisa, a pessoa ainda sente né, a situação, tá? Mas ela tem essa habilidade nos pormenores, né? Tipo, eu nem lembro o que eu comi ontem, que dirá em 1995, mas essa pessoa ela pode ter essa sensibilidade, tá? Ao mesmo tempo, claro, existe uma riqueza de detalhes, por exemplo, se ela trabalha dentro de uma questão mais artística, é aquela pessoa que ela vai conseguir, de repente, pintar uma tela e você vai dizer, meu Deus do céu, quer ver? A gente entra aqui no quarto, eu e essa pessoa. E essa pessoa tem uma habilidade de pintar, né? Eu vou lá desenhar os meus homens palitinho, não vai nem saber onde é que estava. Ela vai ter uma capacidade, muito provavelmente, de dar uma riqueza de detalhes naquela pintura que eu não vou, porque ela tem essa habilidade, né, de perceber o todo aqui. Às vezes, como temos um lado aqui que pode tender ao exagero, é isso, eu posso sentir tudo nos mínimos detalhes também. E aí eu acabo nessa hipersensibilização, às vezes assim, vamos falar a verdade, é um pouco desgastante para a gente também, né? Toda hora sente essa hipersensibilidade, né? E ainda mais no mundo que a gente vive. Mas enfim, aqui são coisas gerais, de novo, tudo depende do mapa. E eu sempre gosto de trazer exemplos de mapas diferentes com pessoas diferentes, tá? Então nós temos aqui a Kim Kardashian, a Julia Roberts e o Will Smith. Pessoas diferentes, histórias diferentes, personalidades diferentes, né? Tudo diferente. Aí nós temos os mapinhas. Então vamos ver aqui a diferença, né? Ó, eu já posso bater o olho e mesmo que eu tenha uma posição parecida, eu já sei que são mapas diferentes, né? Aspectos diferentes, posições planetárias diferentes, né? Ordem de casas diferentes, tá? Então eu tenho aqui o mapa da Kim, ó. A gente tem o Mercúrio lá no finalzinho, né? De Virgem junto ao meio do céu. Eu não sei se esse horário é confirmado, tá? Então vamos pegar
se apegar ao ângulo, tá? Mas vamos ver onde é que está Mercúrio? Aqui, a gente tem o Mercúrio em Escorpião, né? E claro, eu sempre brinco que a análise de mapa é uma montagem de uma equação, né? A gente partiu de Júpiter, que está em Virgem, né? Nossa, em Virgem. Aí a gente vai para o Mercúrio, que está em Escorpião. Então eu tenho aquela questão, claro, mais introspectiva, mas aquela pode ser muito estratégica. Por quê? Porque este Mercúrio, ele leva também para o Marte. Olha a equação aqui, um Marte em Sagitário. E aí depois eu volto para esse Júpiter aqui. Então eu tenho todo um passo a passo para analisar só essa posição de Júpiter no mapa dela. Da Julia Roberts, eu tenho um Mercúrio lá bem no início de Virgem e também o Mercúrio retrógrado junto ao Sol, né, em Escorpião. Porém o Marte dela já é em Capricórnio. Aí eu posso dizer, poxa, Júpiter em Virgem, Mercúrio em Escorpião, é a mesma coisa. Não, não é, porque esse Marte já vai para Sagitário, esse Marte vai para Capricórnio. Esse Marte vai para a Terra, depois ainda leva para Saturno, que vai estar lá em fogo numa debilidade, tá? Agora o do Will Smith. Eu tenho um Júpiter, então, em Virgem. Aí eu tenho Mercúrio lá no finalzinho de Libra, em conjunção com o próprio regente. Esse aqui, ele já tem uma tendência, aqui mais... Lembra que eu falei do signo de relacional, sociável, né? E claro, a gente vê também todo o borogodó do mapa, tá? A gente vê aqui que a gente tem conexões de oposição a Saturno também numa debilidade, né? Essa lua é em Escorpião, essa lua aqui é em Peixes e a lua aqui já é em Leão. Então, 3 distinções que fazem parte também da análise do mapa, tá? Então, se você conhece alguém que tem Júpiter em Virgem, já parou para ver, avaliar toda essa correlação no mapa da pessoa? Se você já entende do fundamento, né, e você gosta de trabalhar preditivas, vem em algum momento, quando, por exemplo, um Saturno estava em Virgem, né? Agora ele está na oposição, por exemplo. Então, as pessoas que têm Júpiter em Virgem, a gente tem o Saturno fazendo uma oposição por Peixes. Já chegou no grau? Está aplicativo? Ou já está separativo se estiver nos primeiros graus? Você percebeu alguma mudança, algum acontecimento referente não só à área de Peixes, onde Saturno está passando, mas nessa oposição ao seu Júpiter e a tudo que ele comanda, tudo que ele representa no mapa? Então, vamos fazendo essas análises aqui juntos, porque é assim que a gente vai aprendendo a conectar os pontinhos do astrologuês. Porque, como eu falo, é uma linguagem complexa, cada mapa conta a sua história, então não é a mesma coisa para todo mundo, nem para todas as pessoas, nem para todos os países, nem para todas as cidades.